Pessoal, sejam bem-vindos aqui. Essa vai ser finalmente a videoaula ensinando a como formatar um trabalho acadêmico ou TCC com as normas ABNT, tá bom? Então vamos começar aqui explicando um pouquinho sobre o que é a ABNT, as normas NBR e coisas assim do tipo. Bom, a ABNT, pessoal, é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, representante da ISO, Organização Internacional para Padronização. A ABNT possui um papel de destaque na ISO, por fazer parte da TMB, Technical Management Board, um comitê formado por entidades normalizadoras de apenas 15 países. É um responsável pela gestão, planejamento estratégico e desempenho de atividades técnicas. Aqui, por efeito de curiosidade, está a lista de países que fazem parte do TMB, tá bom? O objetivo da aula vai ser criar estilos de página, parágrafo e citações, criar estilos de títulos e subtítulos, numerar os capítulos, criar e configurar as legendas das figuras, tabelas e gráficos, criar categorias para figuras, tabelas e gráficos, apresentar a estrutura que um artigo ou TCC deve seguir, organizar estilo de tabelas e quadros, inserir listas de sumário de forma automática. Algumas informações importantes aqui que é bom estar passando para vocês. Veja, as margens devem ser para o anverso esquerda e superior de 3 centímetros e direita e inferior de 2, para o verso direita e superior de 3 centímetros e esquerda e inferior de 2 centímetros. Bom, basicamente o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo é o seguinte: você vai ter a sua folha do TCC, ela vai estar, aqui a folha, de um dos lados ela vai estar encadernada, então, essa margem, onde ela está pregada, ela deve ser de 3 centímetros. Ela deve ser maior justamente para o texto não ficar muito próximo da borda. E aí, caso você imprima a página dos dois lados, quando você vira a página, automaticamente a borda que deve estar maior é a outra. Então, eu posso traduzir isso como o seguinte: a borda interna do seu TCC deve ser de 3 centímetros e a margem superior deve ser de 3 centímetros. Todas as outras são de 2. Então, continuando aqui, recomenda-se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. Ou seja, qualquer uma dessas coisas que ele citou aqui, a gente costuma colocar em fonte tamanho 10. Por exemplo, as legendas dos gráficos, das tabelas e coisas assim do tipo, e também a fonte embaixo. Não é obrigado colocar a legenda de figuras, de gráficos e tudo mais em tamanho 10, tá bom? Você pode usar o tamanho 12, até porque facilita na hora da leitura. Agora, caso você perceba que está muito destacado aquele título da tabela ali em cima, ou aquele título da figura ali em cima com o tamanho 12, aí você pode sim usar o tamanho 10. Outra coisa, essas normas aqui, elas exigem o uso da fonte ou Arial ou a Times New Roman. Acontece que tanto a Arial como a Times, as duas são de licença proprietária, tá bom? Elas não são de uso público, portanto você não encontra elas em qualquer canto. Por exemplo, a fonte Arial, ela foi desenvolvida nos anos 90, se eu não me engano, final dos 80, início de 90, justamente para a Microsoft, para ser usado no sistema Windows, tudo bem? Windows, desde o 95, 98, XP e por aí vai, todos eles vêm com a fonte Arial porque ela pertence à Microsoft. E a Times New Roman, o que acontece? Ela foi desenvolvida na década de 30, ela começou a ser desenvolvida na década de 30, a pedido do jornal Times. Inclusive, o nome faz referência a isso. Times é o nome do jornal, New de novo, e Roman em referência ao alfabeto romano. Então, eu poderia traduzir isso como algo mais ou menos do tipo novo alfabeto romano do jornal Times. Dito isso, o que é que acontece? É, não é todos os lugares, todos os sistemas operacionais que você vai ter uma dessas duas fontes. Por exemplo, se você tiver um Mac, talvez você não tenha, um Chromebook você não vai ter, se você tiver alguma distribuição Linux, Solaris ou FreeBSD, você também não vai ter acesso a essas fontes. Por que é, então, que quando se criou essa norma não se usou uma fonte de domínio público que qualquer pessoa pudesse ter acesso? Bom, basicamente, o mais provável é porque quem criou a norma não sabia disso, entendeu? Antigamente, o sistema operacional mais usado do mundo era o Windows. Hoje em dia ele já perdeu esse posto, você tem o Android, e inclusive no próprio desktop o Windows perdeu bastante espaço para Mac e para Linux.
E outra coisa, antigamente, basicamente, o único editor decente que você tinha para documentos era o Microsoft Word. Isso mudou. Hoje em dia a gente tem várias opções, como o WPS Office, LibreOffice, Google Docs e por aí vai, entre vários outros. Até o AbiWord pode entrar aqui na lista. Só que o Microsoft Word, que era muito usado antigamente, ele já vinha por padrão com a fonte Times New Roman. Então, como quase todo mundo antigamente, principalmente no começo dos anos 2000, só conhecia o Windows e Microsoft Word, quem elaborou essa norma acreditou que todo mundo que fosse trabalhar, que fosse fazer um trabalho desse no futuro, usaria o Microsoft Word e usaria aquela fonte padrão que já vinha dele. Não se deu o trabalho nem de pesquisar a respeito disso. Então, caso você esteja utilizando aqui algum outro software para poder fazer o seu trabalho, como o LibreOffice, e principalmente algum outro sistema como o Linux, que é o que eu estou usando aqui, você provavelmente vai vir sem o acesso da fonte Arial e da fonte Times New Roman. Você pode estar comprando a licença da fonte Times New Roman, tem ela para baixar na internet, e geralmente a preço caríssimo, já encontrei ela para baixar a US$ 67, tá bom? Ou você pode estar mandando formatar o seu computador para instalar o Windows e aí ter acesso à fonte Arial e à Times New Roman, porque inclusive a licença de uso da Times ela já vem embutida por tabela na licença de uso do Windows. Ou você pode estar baixando na internet, eu vou estar deixando inclusive na descrição desse vídeo aqui alguns links para isso, alguma cópia que é bem parecida com a Times New Roman. Existem algumas cópias que são bem próximas, não são idênticas, porque aí seria plágio, mas são quase idênticas à Times New Roman. Inclusive o nome, todas elas começam Times New Roman e termina com alguma coisa, geralmente tipo CYR ou alguma outra sigla, justamente para poder diferenciar um pouco. Essas outras fontes, sim, você pode estar utilizando no seu trabalho acadêmico de forma gratuita, tá bom? Bom, dito isso, explicado isso para você, vamos falar aqui qual era o intuito da pessoa, principalmente, né, quando ela decidiu padronizar a fonte Arial e a Times New Roman. Basicamente, é tornar o documento legível, tá bom? Para que a pessoa não colocasse uma fonte muito pequena, muito grande, uma fonte muito enfeitada. Basicamente, é para se usar uma fonte simples, uma fonte legível, fácil de se entender. Você tem várias outras opções. Eu costumo usar ou a Liberation Serif ou a Liberation Sans. No caso aqui, eu vou estar criando todo o documento utilizando a fonte Liberation Serif, mas, no seu caso, se você tiver a Times New Roman ou a fonte Arial, use uma dessas duas, de preferência. Caso você não se sinta confiante em usar essas fontes que eu vou estar utilizando aqui, no link aqui na descrição você vai encontrar para baixar vai encontrar os links para poder baixar essas fontes Times New Roman de licença pública, tá bom? Então vamos passar aqui para frente. A fonte dessas informações aqui está aqui embaixo e também vai estar no link aqui da descrição, tá bom? Todo o texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento 1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, a que é submetido e área da concentração, e área de concentração, que devem ser digitados ou datilografados em espaço simples. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Bom, basicamente o que ele está dizendo aqui é que, já que você provavelmente vai ter citações no seu trabalho acadêmico ou no seu TCC, a gente vai precisar usar dois estilos de citação. Um estilo de citação vai ser com fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5, mas isso são para citações de uma ou duas linhas. De citações de 3 linhas para frente, você vai usar a fonte tamanho 10 e também o espaçamento simples, justamente para poder economizar aqui um pouquinho do espaço, tá bom? A fonte é a mesma, tá aí também na tela, mas também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui é uma estrutura simplificada. Você pode ver o seguinte, que a norma ABNT que eu citei nessa fonte aqui, ela é de abril de 2011, já é mais atualizada, tá bom? E essa figura aqui que eu estou apresentando agora, ela é da ABNT, da NBR, de 2006. Mas está tudo bem, porque essa parte aqui ela não mudou, tudo bem? Aqui é simplesmente também uma estrutura simplificada. Se você for colocar a estrutura completa, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. A estrutura completa de documentos ela é muito maior, mas basicamente o que você tem que entender é o seguinte: a capa ela é uma página que não é contada e também não é numerada. E aí você tem os elementos pré-textuais, como por exemplo a folha de rosto e o sumário. Essas páginas elas são contadas, porém elas não são numeradas, ou seja, no cabeçalho, na parte superior direita, você não vai encontrar o número da página.
E aqui você tem também as páginas que são contadas e numeradas, que são as textuais e as pós-textuais, que é, por exemplo, introdução, né, o desenvolvimento, a conclusão e por aí vai, as referências, o anexo. Então, todas essas páginas aí, elas vão ser contadas e elas vão ter na parte superior, lado direito, o número da página, tá bom? Dito isso, vamos mudar aqui a tela agora para o LibreOffice e a gente vai começar a desenvolver os nossos estilos. Pessoal, existem basicamente duas formas de se ensinar isso daqui. Uma é você ir fazendo e criando os estilos na hora, por exemplo, vou editar um parágrafo, aí eu crio o estilo do parágrafo, depois vou editar uma página, crio o estilo da página, ou você pode criar todos os estilos de uma vez só, é como se cavasse todo o alicerce da casa de uma vez só e depois sobe as paredes, e é isso que eu vou fazer. Primeiro a gente vai criar todos os estilos que a gente vai estar precisando para poder formatar o nosso documento. Depois eu vou pegar um documento de exemplo aqui e a gente vai começar a aplicar esses estilos dentro do documento para você poder entender um pouco como é que funciona, tá bom? Bora lá? Bom, aqui já com o LibreOffice aberto, pessoal, a versão que eu estou utilizando aqui do LibreOffice, ela é a versão 7.5, tá bom? Se você está utilizando uma versão anterior, eu também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para a página oficial do LibreOffice, você pode estar baixando lá de graça a versão mais recente e instalando no seu computador. Caso você use Linux, talvez seja até mais fácil, porque a maioria das distribuições já atualizam automaticamente. Mas se não, tá aí o link também, você vai lá, baixa e instala, tá bom? É sempre bom estar utilizando a versão mais recente, porque aqui vem com mais ferramentas. Bom, aqui com o LibreOffice aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os estilos de página, tá bom? A gente vai começar por eles. Como é que eu faço isso? Bom, aqui no nosso menu lateral, outra coisa. Se você não assistiu às aulas 1 e 2 de LibreOffice, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Corre lá e assiste, porque aí vai facilitar muito o seu entendimento dessa videoaula aqui. Porque quase tudo que eu vou estar ensinando aqui já foi explicado na primeira e na segunda videoaula. Então eu vou considerar que você já está familiarizado com o programa aqui e já sabe mais ou menos o que é que eu vou estar fazendo aqui, tá bom? Para a videoaula também não ficar muito comprida. Então a gente vem aqui nessa barra lateral, clica aqui em estilos. Nesse menu superior aqui, a gente vai procurar a parte de estilos de página. Seleciona ela aqui, clica com o botão direito aqui em qualquer parte branca dessa e aperta em novo. A gente vai ter que criar 3 estilos de página aqui. O primeiro vai ser para a nossa capa. Então, vou criar aqui a ABNT capa, tá bom? O próximo estilo deixa a ABNT capa também. A gente vem aqui na parte de página, deixa formato A4, deixa retrato. Aí aqui a gente vai colocar layout da página, a gente vai colocar espelhado, tá bom? Lembra que eu te falei? Margem interior a gente vai deixar em 3 centímetros, margem superior aqui em cima, a gente vai colocar também 3 centímetros de acordo com a ABNT. Terminou isso, a gente aplica e dá um OK. Daqui do lado o nosso estilo ABNT capa. O próximo que a gente vai colocar aqui vai ser o nosso estilo de índice. Então, colocar aqui ABNT índice. Esse daqui serão aquelas páginas pré-textuais, que elas são contadas, porém não numeradas. O próximo estilo eu também vou deixar aqui em ABNT índice. Vindo aqui em página, o layout eu vou deixar aqui em espelhado. Margem interior eu vou deixar em 3 centímetros, tá bom? E aqui a margem superior em cima eu também vou deixar em 3 centímetros. Feito isso, vou clicar em aplicar, OK. Pronto. Daqui o nosso ABNT índice. Agora eu vou criar mais um estilo aqui. Vai ser o nosso ABNT corpo, tá bom? Próximo estilo, vou deixar ABNT corpo também. Aqui em página, vou colocar aqui layout da página espelhado. Aqui imagem interior, vou deixar em 3 centímetros. Aqui em cima, vou deixar também em 3 centímetros. Terminou? Não, essa é um pouquinho diferente. Agora a gente vai vir aqui em cabeçalho, vai ativar o cabeçalho. Em espaço, a gente deixa meio centímetro e em altura, a gente deixa também meio centímetro, tá bom? Feito isso, aplicar e OK. Pronto. Os nossos 3 estilos ABNT, capa, corpo e índice, eles já foram criados. Agora a gente vai começar a criar os nossos estilos de parágrafo, tá bem? Clica aqui nesse primeiro ícone, aqui de cima, de estilos de parágrafo. E aqui em cima, onde tem escrito estilo de parágrafo padrão, você vai clicar com o direito sobre ele e vai colocar aqui em novo. A gente vai começar criando o nosso estilo de parágrafo padrão, tá bom? O corpo de texto. Então, aqui o nome eu vou colocar ABNT parágrafo.
Aqui em próximo estilo eu vou deixar ABNT parágrafo também. Aqui no menu fonte eu vou colocar ou a Times New Roman, se você quiser, ou a Arial. Lembra que eu já expliquei esse caso. No caso eu vou estar utilizando aqui a Liberation Serif, mas se você tiver preferencialmente a Times New Roman ou a Arial, utilize. Aqui em estilo eu vou deixar regular, o tamanho é 12 pontos. Aqui em alinhamento eu vou deixar em justificado. Aqui em recuo e espaçamento, antes do texto eu vou deixar 0, depois do texto eu vou deixar 0, primeira linha eu vou deixar 1.25, acima eu deixo 0, embaixo eu deixo 0 e aqui o entre linhas eu deixo 1.5. Terminou? Aplicar? Ok. Pronto, está aqui o nosso estilo ABNT parágrafo. Agora vamos criar aqui nosso estilo de citação longa, tá bom? Aliás, vamos começar pelo citação curta. Clica aqui com o direito em cima do estilo de parágrafo padrão, vai em novo. Nome, eu vou colocar ABNT citação curta. Aqui em próximo estilo, eu vou colocar ABNT parágrafo, que é para quando terminar a minha citação, que apertar o Enter, já voltar automaticamente para o estilo de parágrafo. Aqui em fonte, lembra Times New Roman ou Arial, vou deixar o Liberation Serif. O estilo é regular, o tamanho é 12 pontos. O alinhamento eu vou deixar em justificado. Recuos e espaçamentos. O antes é 4 centímetros, o depois é 0, a primeira linha é 0. Acima é 1,5, abaixo também é 1,5 e o entre linhas é de 1,5. Terminou? Clica em aplicar, ok. Esse daqui a gente vai utilizar esse estilo quando a citação tiver até 2 linhas, tá bom? Se for de 3 para cima, a gente vai criar agora um novo estilo para citação longa. Então, de novo, clica aqui com o direito em estilo de parágrafo padrão, vai em novo. O nome será ABNT citação longa. O próximo estilo vai ser ABNT parágrafo. A fonte vai ser, lembra, Times New Roman ou Arial, estou utilizando aqui Liberation Serif. O estilo é regular, o tamanho dessa vez é 10. O alinhamento é justificado. Recuos e espaçamentos antes do texto é 4, depois é 0, primeira linha é 0. Acima aqui do parágrafo é 1,5, abaixo do parágrafo é 1,5 e o espaçamento é simples, tá bom? Feito isso, aplica e ok. Agora, pessoal, a gente vai começar a criar aqui os estilos de título, tá bom? Título nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim por diante. E vale ressaltar aqui o seguinte, a regra ABNT, ela exige que essa lista ela fique com o padrão zebrado, entendeu? Ou seja, a primeira linha é negrito, a segunda é regular, a terceira é negrito, a quarta é regular, sempre dessa forma, tá bom? Então, eu vou começar a fazer aqui e você vai entender. Então, aqui nesse menu lateral, a gente vai descer até essa parte de título. Aqui em título, você clica com o direito em cima e vai em novo. O nome, a gente vai colocar ABNT título 1. O próximo estilo, a gente deixa como ABNT parágrafo. A fonte, a gente vai colocar Times New Roman ou Arial. No caso, eu vou deixar essa daqui. O estilo, a gente coloca em negrito. O tamanho, a gente deixa em 12 pontos. Efeitos da fonte, pessoal. A gente vem aqui em efeitos, caixa, coloca em maiúsculas. O alinhamento a gente deixa à esquerda. Recuos e espaçamentos. Antes é 0, depois é 0, primeira linha é 0, acima do parágrafo é 1,5, abaixo do parágrafo é 1,5. O entre linhas também é 1,5. Só que agora a gente vai vir aqui em fluxo do texto e vai aqui nessa parte de quebras, vai marcar inserir tipo página, posição antes. Essa quebra aqui só vai existir no título 1, tudo bem? Os próximos não precisa dessa quebra. Por quê? Porque a ABNT exige que todo título primário ele fique no início da página, tudo bem? E marcar essa opção de quebra aqui vai justamente fazer com que essa quebra seja colocada de forma automática no nosso documento. Terminou, aplicar, ok. Se eu descer aqui em título, já está aqui o nosso ABNT título 1. Vamos criar o próximo aqui. Título, novo. O nome vai ser ABNT título 2. O próximo estilo vai ser ABNT parágrafo. A fonte, lembra, vai ser ou o Times New Roman ou o Arial.
Lembra também que se você começar utilizando uma, deve seguir essa fonte até o final, não fique mudando de uma para outra. O estilo dessa vez vai ser regular, ou seja, o primeiro foi negrito, o segundo é regular, o terceiro vai ser negrito de novo. Então aqui é regular, o tamanho vai ser 12. Aqui em alinhamento você deixa à esquerda. Recuo e espaçamento você deixa antes 0, depois 0, primeira linha 0. Acima você deixa 1,5, abaixo você deixa 1,5 e o entre linhas você deixa também 1,5. Aqui em efeitos da fonte, você vai vir aqui em efeitos, caixa e vai marcar maiúsculas, tá bom? Feito isso, aplicar, ok. Descendo aqui em título, está aqui o nosso ABNT título 2. Vamos criar o título 3. Vem título, novo, ABNT título 3. O próximo estilo a gente deixa em ABNT parágrafo. A fonte vai ser Times New Roman ou Arial. O estilo vai ser negrito. O tamanho vai ser 12. Aqui em efeitos da fonte você não precisa aplicar nada. O alinhamento vai ser à esquerda. Recuos e espaçamentos você deixa antes 0, depois 0, primeira linha 0. Acima do parágrafo 1,5. Embaixo do parágrafo 1,5 e o entre linhas também de 1,5. Terminou, clica em aplicar e ok. Está aqui o nosso ABNT título 3. Vamos criar o quarto nível aqui de título, tá bom? Então clique em título, vai em novo. Aqui o nome, vamos colocar ABNT título 4. O próximo estilo a gente deixa em ABNT parágrafo. A fonte, lembra Times New Roman ou Arial. O estilo dessa vez vai ser regular. O tamanho vai ser 12. Aqui em efeitos de fonte você não aplica nada, tudo bem? Aqui em alinhamento você deixa à esquerda. Recuos e espaçamento antes é 0, depois é 0, primeira linha é 0. Acima do parágrafo é 1,5, embaixo do parágrafo é 1,5 e o entre linhas também de 1,5. Terminou, aplicar, ok. E tá aqui os nossos 4 estilos de títulos, tá bom? Terminamos com os títulos? Não. Agora a gente precisa configurar eles aqui para que a gente possa depois criar sumários e listas de forma automática, tudo bem? Para isso a gente vai vir aqui em ferramentas, numeração de capítulos. Aqui você desce na última opção, onde tem de 1 a 10. Aqui você coloca número, deixa em 1, 2, 3. Aqui em mostrar subníveis, você vai subindo até o nível 10. Pronto. Iniciar em, você deixa em 1. Agora a gente vai em posição, deixa aqui de 1 a 10. Numeração seguida de, você marca espaço. A gente volta agora em numeração, aqui em nível 1, você clica, estilo de parágrafos, você clica aqui e coloca ABNT título 1. Vem no 2, coloca ABNT título 2, vem no 3, coloca ABNT título 3, vem no 4, coloca ABNT título 4. Se você tivesse criado outros estilos de título, você continuaria aqui ABNT título 5, título 6, título 7, por aí vai, tudo bem? Eu só criei aqui até o 4 porque já deu para explicar a vocês como é que funciona. Terminou, coloca em OK. Agora, pessoal, continuando aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente continua aqui em parágrafos, tá? Você vai descer até encontrar essa opção aqui de índice, tudo bem? Você clica aqui na setinha do índice, vai abrir aqui mais algumas opções. E aí você vem aqui na parte de sumário. Começando pelo sumário 1. Clica com direito, coloca em modificar. Aqui em recuos e espaçamentos, você vai deixar tudo 0. Ou entre linhas, você coloca 1,5. Aqui em efeitos da fonte, você coloca em caixa maiúsculas, tá bom? Na parte de fonte, você vai colocar Times New Roman ou Arial. O estilo vai ser negrito. O tamanho vai ser 12 pontos. Clique em aplicar, clica aqui em OK. O sumário 1 já foi, vamos para o sumário 2. Clica com direito, clica em modificar. Aqui em fonte você vai deixar Times New Roman ou Arial. O estilo vai ser regular, o tamanho vai ser 12. Aqui em recuo e espaçamento você vai deixar tudo 0. O entre linhas é de 1,5. Efeitos da fonte você vai deixar em maiúsculas. Vai aplicar e vai colocar em OK. Pronto, sumário 2 já foi. Sumário 3, do mesmo jeito, clica com o direito, modificar.
Aqui em fonte você vai colocar Times New Roman ou Arial. O estilo dessa vez vai ser negrito. O tamanho vai ser 12. Aqui em recuos e espaçamentos você vai deixar tudo zero. O entre linhas é de 1,5. Efeitos da fonte você vai deixar em maiúsculas. Clica aqui em aplicar, clica em OK. Concluindo aqui, sumário nível 4. Clica com direito, vai em modificar. Vem aqui em fonte, coloca Times New Roman ou Arial. O estilo é regular, o tamanho é 12. Em recuos e espaçamentos você vai deixar tudo zero. Em efeitos de fonte você vai colocar em maiúsculas. Aplicar, OK. Pronto, aqui a gente já fez o nosso sumário do nível 1 ao nível 4. Se você tiver no seu documento mais níveis do que esses, você pode continuar daqui para baixo fazendo igual. Agora a gente vai configurar as nossas legendas. Então, para isso, desce aqui até a parte de legenda, clica aqui com o botãozinho direito. E vamos aqui começando pelo desenho, clica com o direito, vai em modificar. Aqui em fonte você vai botar Times New Roman ou Arial. O estilo é regular, o tamanho é 12. O alinhamento é ao centro. Recuos e espaçamentos você vai deixar tudo zero. O entre linhas é simples. Efeitos da fonte você não vai colocar nada. Terminou, aperta em aplicar e OK. Agora do mesmo jeito, aqui em figura, clica com o direito, modificar. Vem em fonte, coloca Times New Roman ou Arial. O estilo é regular, o tamanho é 12. O alinhamento é ao centro. Recuos e espaçamentos é tudo zero, o entre linhas é simples. Efeitos da fonte você não aplica nada. OK. Próximo, a gente vem aqui em ilustração, modificar. A fonte Times New Roman ou Arial, deixa o estilo regular, o tamanho de 12. O alinhamento é ao centro. Efeitos da fonte você não coloca nada. Terminou, coloca em OK. O próximo aqui, a gente vem para a tabela, clica com direito, modificar. Aí vem em fonte, Times New Roman ou Arial, estilo regular, tamanho 12 pontos, alinhamento você deixa ao centro, recuo e espaçamento você deixa tudo zero, entre linhas é simples. Efeitos da fonte você não aplica nada, aperta em OK. Os estilos a gente já conseguiu configurar, por assim dizer. Conforme a gente for editando aqui o documento, ainda tem estilo para se criar e para se editar. Mas por enquanto já é o suficiente, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, você pode ver que esse documento ele está completamente desorganizado. Então a gente vai começar criando aqui a nossa capa. Como é que você faz para criar essa capa? Primeiro você vem na primeira página, você clica aqui em qualquer parte dessa primeira página. Aqui no nosso menu de estilos, você vem aqui em estilos de página. Aqui onde tem ABNT capa, você vai dar 2 cliques. Pronto, pode ver que já mudou. Se eu clicar aqui mais acima, você pode ver que tem cabeçalho ABNT capa. Então, aqui eu tenho as informações da capa, né? Terminando aqui. Daqui para baixo, você pode ver que já são as informações da folha de rosto. Então, aqui antes do meu nome, coloquei aqui fulano de tal. Você clica aqui antes do fulano, né? Onde está piscando, vai ter o seu nome. Você vem aqui em inserir, mais quebras, quebra manual. Aqui você vai colocar quebra de página. Estilo de página você vai colocar ABNT índice. E aqui você vai marcar alterar número da página para 1. Tudo bem? Desse jeito aqui. Terminou, clica em OK. Pronto, pode ver que ele criou uma quebra de página aqui entre a nossa capa, aqui em cima, pode ver ABNT capa, e aqui embaixo já está ABNT índice, tudo bem? Terminou? Ainda não. Nesse caso aqui, você pode ver que daqui para baixo já é a introdução, então faz parte do desenvolvimento do nosso trabalho, ou TCC. Então aqui, antes do introdução, eu vou deixar o cursor piscando bem aqui, ó, tá aqui o introdução, eu vou clicar aqui antes para ficar piscando. Vou aqui em inserir, mais quebras, quebra manual. Vou aqui em quebra de página, estilo de página. Eu vou escolher aqui ABNT corpo. Não, dessa vez você não vai marcar aqui o alterar número da página, tudo bem, porque senão você vai estar perdendo a numeração das páginas do índice, não é isso que a gente quer. Então, desse jeitinho aqui, marca só quebra de página, estilo ABNT corpo, deixa isso aqui desmarcado, aperta em OK. Pronto. Então, agora você pode ver aqui pelo cabeçalho que a gente tem o nosso cabeçalho ABNT corpo. Aqui a gente tem o nosso cabeçalho ABNT índice, que está desativado. E aqui o nosso cabeçalho ABNT capa, que também está desativado.
Descendo aqui para baixo, aqui onde tem um cabeçalho do ABNT corpo, pode ver que está piscando aqui, a gente vai alinhar ele à direita, aqui em cima. Feito isso, vem no menu inserir e aqui embaixo você coloca em número de página. Pronto. Essa parte aqui do cabeçalho, ela está pronta. Agora subindo aqui, voltando para a nossa capa, todo esse texto aqui, ele deve ser em letras maiúsculas, tudo bem? Então, eu vou selecionar todo esse texto, vou aqui em formatar, texto, e vou colocar aqui maiúsculas. Pronto, ficou tudo em maiúsculo. Feito isso, eu vou colocar também tudo em negrito. Deixa eu tirar, perceba que tem dois espaços aqui abaixo do 2023, eu vou apagar eles, deixar somente assim. Vou centralizar tudo, seleciona todo o texto, clica aqui em centralizado. Vou selecionar tudo aqui. Vou vir aqui nessa opção, veja, de entre linhas, vou colocar o espaço de 1,5. Feito isso, agora a gente vai deixar aqui em primeiro o nome da universidade, não é? Depois vem o campus, depois o curso que você está fazendo. Agora você vai dar 5 enters para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca o seu nome, dá mais 5 enter. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa aqui o título do seu trabalho. Deixa aqui o subtítulo do seu trabalho. Esse subtítulo ele não pode ser em negrito, ele tem que ser normal. E agora você vai dar Enter até que esse 2023 aqui, ou o ano que você estiver fazendo, fique na última linha. Então você vai apertando aqui até que o 2023 fique na última linha. Pronto, aqui a cidade e o ano, tá bom? Aqui já a capa já está pronta. Agora, vindo aqui para nossa folha de rosto, aqui na folha de rosto, eu vou começar selecionando essas primeiras informações aqui. Não vou selecionar a natureza do trabalho. Aqui eu vou colocar em negrito. A fonte é Times New Roman ou Arial tamanho 12. Vou colocar em centralizado. Aqui em espaçamento, eu vou colocar espaço de 1,5. Vou aqui em formatar texto. Vou colocar como maiúsculas. Pronto. Aqui embaixo, onde tem a cidade e o ano, né? Deixa eu até tirar esse espaço, pronto. Onde tem a cidade e o ano, vou colocar em negrito, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho vai ser 12. Vou centralizar o espaço aqui entre linhas, vou marcar como 1,5. Vou separar aqui um pouquinho só para facilitar. E agora eu vou reduzir o zoom aqui da página para que você possa enxergar melhor uma ao lado da outra. O que é que acontece? Aqui no meu nome, a primeira linha vai ficar o nome do autor, tá bom? No caso vai ser o seu. Aqui onde tem o subtítulo, eu vou retirar esse negrito. Aqui o título, eu vou dar Enter até que ele fique alinhado com o meu nome aqui na capa. Aqui na natureza do trabalho, eu vou dar Enter até que ele fique alinhado com o título do meu trabalho aqui da capa, tá bom? E agora, antes de reduzir aqui, de ficar baixando esse Fortaleza 2023 até a última linha, eu vou selecionar aqui a natureza do trabalho. E agora eu vou estar formatando isso daqui. O tamanho da fonte dessa vez vai ser 10. A fonte é Times New Roman ou Arial. O alinhamento deve ser justificado. O espaço aqui entre linhas é espaço simples. Então, você pode até selecionar esse texto aqui todo. Você vem aqui em formatar, estilo de parágrafo. Tá aqui, formatar parágrafo. Em recusa espaçamentos, antes do texto você vai deixar 8 centímetros e o entre linhas você vai deixar simples. Aperta em OK. Agora sim eu vou dar Enter até que o 2023 fique na última linha. Pronto, aqui. Feito isso, a nossa capa e a nossa folha de rosto já estão formatados. Vou voltar aqui o zoom. E agora, descendo aqui um pouquinho mais o documento, a gente vai começar a aplicar os estilos de título e parágrafo, tudo bem? Eu vou começar selecionando logo tudo aqui para poder facilitar. Só não selecione as tabelas, tudo bem? Mas enquanto tiver texto, você pode ir selecionando. E aí você aplica o estilo de parágrafo todo de uma vez só. Pronto, eu vou selecionar até aqui. Aí aqui a gente volta no nosso estilo aqui de parágrafo. Procura aqui o nosso ABNT parágrafo e dá 2 cliques. Pronto. Agora eu vou pular aqui essa tabela. Vou selecionar aqui o texto debaixo dela de novo. Até essa outra aqui. De novo adicionar aqui o texto, né, o estilo ABNT parágrafo. Pronto. Vou fazer isso aqui com todo o texto que tiver aqui agora, sempre evitando somente as tabelas. ABNT parágrafo.
Pronto. Depois da tabela, continua. Seleciona todo o texto. Aqui de novo vou saltar essa outra tabela, ABNT parágrafo. Pronto. Continuando aqui. E vou fazer isso até o final, só não nas referências. ABNT parágrafo. Pronto. Agora que todos os parágrafos já estão configurados, a gente vai começar a configurar o que vai ser título, o que vai ser citação e assim por diante. Por exemplo, esse introdução aqui, ele no caso é um título primário, então eu vou selecionar o introdução. Aqui no menu lateral vou descer até a parte de título, vou abrir aqui o menu e aqui tem ABNT título 1. Vou dar 2 cliques, pronto, ele já formatou o meu título da forma correta. Vou descer aqui mais um pouquinho. Aqui tem objetivos, vou colocar como título 2. Aqui ABNT título 2. Pode ver que ele já está numerando porque a gente já configurou isso daqui. Aqui subobjetivo eu vou colocar como ABNT título 3. Isso é só um exemplo, tudo bem? Você vai estar fazendo isso daí de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu TCC. Outro subnível 3 aqui eu vou colocar. Então, tá aqui ABNT título 3. Descer mais um pouquinho. Objetivo geral, esse aqui eu vou colocar como título 1 também. Pronto. Opa, título 1 não. ABNT título 1. Pronto, pode ver que ele já fez até a quebra de página aqui. E assim eu vou fazendo. Subobjetivo geral, vou colocar aqui ABNT título 2. E assim a gente vai fazendo. Evolução dos preços, vou colocar aqui também como ABNT título 2. Terminei de colocar aqui todos os meus títulos de configurar. Agora a gente vai configurar as citações. Por exemplo, essa daqui eu vou clicar no meio do parágrafo. Não precisa selecionar ele todo, tá bom? É só clicar no parágrafo. A gente pode vir aqui do lado e procurar o nosso estilo de citação. No caso daqui, ABNT citação longa. Vou dar 2 cliques e ele já configurou para mim o parágrafo. Esse daqui, de 2 linhas, eu poderia colocar como ABNT citação curta. Tá vendo? Já ficou aqui tudo certinho. Esse daqui de cima menor, esse daqui maior. Vale dizer que você não usa aspas em citação de trabalho acadêmico, tudo bem? O que vai dizer que é uma citação é simplesmente esse recuo aqui. E posso continuar colocando aqui mais citações. Terminei de colocar as minhas citações. Agora eu vou começar a configurar aqui a legenda das figuras, das tabelas e coisas assim por diante, tudo bem? Então vamos descer aqui um pouquinho. Bom, então aqui agora a gente vai começar a preparar a legenda das figuras, tudo bem? Figuras e tabelas. Aqui nessa figura, a gente vai clicar nela, aparece esses pontinhos aqui do lado, a gente pode estar redimensionando ela para o tamanho que quiser. Vou reduzir um pouquinho. Veja que o que é que aconteceu, apareceu o texto aqui do lado. Nos nossos trabalhos acadêmicos, você não pode ter texto nas laterais de figuras, tabelas ou qualquer coisa do tipo, tudo bem? O texto deve ficar acima ou abaixo. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui na minha figura. Aqui no menu de cima, eu vou clicar nessa primeira opção de nenhum. Aqui no alinhamento, eu vou colocar em centralizado, para garantir que ela já esteja aqui centralizada. Aqui em cima eu dou um Enter para ficar um espaço em cima. Aqui embaixo já tem um espaço, então pode ficar assim. Clico aqui na minha figura, clico com o direito, venho em Inserir Legenda. Se não estiver conseguindo assim, deixa selecionado aqui a figura, vem em Inserir e aí você vem aqui em Legenda. Aqui você vai colocar a sua legenda, por exemplo, vou colocar aqui gráfico de vendas, vendas e compras. Categoria deixa em figura, numeração arábica, 1, 2, 3. Depois vou mostrar como se cria outra categoria. O separador você deixa espaço, tracinho, espaço. E a posição você deixa em cima. Feito isso, dá um OK. Pronto, está aqui já a nossa legenda. Terminou? Não. Geralmente eu clico fora, depois eu clico aqui em cima na legenda e aperto um Enter para poder descer aqui para baixo. Nessa linha de baixo eu vou ajustar aqui ela, né? Vou alinhar ela à esquerda e aí eu coloco a minha fonte, tudo bem? Lembre-se que, como já explicado no começo do vídeo, a fonte pode ser em letra Times New Roman tamanho 12 ou pode ser também em tamanho 10. No caso, eu gosto de deixar assim, tamanho 10, porque fica menorzinha.
Descendo mais aqui, aqui a gente tem outra figura, eu vou começar reduzindo ela porque está muito grande. Pronto, dessa forma aqui. Deixa eu até colocar ela mais para baixo aqui. Pronto. Do mesmo jeito, não pode ter texto do lado, então vou colocar ela aqui em nenhum. Aqui em alinhamento eu vou deixar centralizado. Vou colocar aqui um espaço antes e um espaço depois. Pronto, um espaço antes e um espaço depois. Aqui eu vou clicar nela, vou clicar com direito, vou inserir legenda. Aqui eu vou colocar o nome, vou chamar de quadro negro. Aqui em categoria, antes estava em figura, dessa vez eu vou colocar aqui na categoria desenhos. A numeração vou deixar em arábico, o separador vou deixar espaço, tracinho espaço, a posição vou deixar em cima e agora vou dar um OK. Do mesmo jeito, clico fora, clica dentro, aperta Enter e aqui eu coloco a minha fonte, tudo bem? Selecionar aqui a fonte, vou colocar aqui, tirar esse itálico, colocar aqui tamanho 10. Aqui em cima está desconfigurado. Pode ver que a primeira figura que a gente fez aqui em cima, o título ele é alinhado, tá bom? Tamanho em fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. E aqui embaixo, pode ver que ele está em itálico, está na esquerda, ou seja, ele está desconfigurado. Isso porque a gente criou um estilo novo, tudo bem? A gente já tinha configurado aqui, ó, veja, o nosso estilo de figura e tabela, mas a gente não tinha configurado ainda a legenda da categoria desenhos que a gente criou agora. Então, para isso, eu posso vir aqui do lado, em parágrafos, procurar a minha categoria de desenhos, ou simplesmente clico aqui, tudo bem, aqui na legenda, venho aqui em estilos, lá embaixo em editar estilos. Aqui em fonte eu boto Times New Roman ou Arial. O estilo eu vou deixar em regular, o tamanho é 12. O alinhamento eu deixo em centralizado, recuos e espaçamentos eu vou deixar tudo 0. E o entre linhas é simples. Aplicar, OK. Pronto. Só a nossa fonte aqui que eu tenho que alinhar de novo à esquerda. Está aqui o nosso quadro. Outra coisa que eu posso estar fazendo é colocar referências cruzadas. Então, por exemplo, eu quero uma referência a esse desenho aqui, essa figura do quadro negro, né? Então, eu clico aqui onde eu quero adicionar, venho aqui em cima na parte de inserir referência cruzada, clico aqui nesse ícone, aqui eu vou escolher o tipo do que eu quero, então pode ser figura, desenho, título, alguma coisa do tipo, eu quero. Aqui de figura eu tenho aquele gráfico de vendas, não é? Eu venho aqui em desenhos, está aqui desenho, um quadro negro, clico nele. Aqui em referir usando, eu vou dizer do quadro negro dessa figura, o que é que eu quero? No caso, eu quero a numeração. Seleciono aqui, aperto em inserir e depois em fechar. Pode ver que está aqui a minha referenciazinha do 1. Se você assistiu às aulas passadas, sabe a importância disso. Por que que eu faço assim? Porque se acontecer de eu aqui em cima, né, antes dessa figura, adicionar uma outra figura na categoria desenhos, então essa figura aqui, ela não vai ser mais o número 1, ela já vai ser a figura número 2, porque tem outra acima dela. E aí, essa numeração aqui, ela vai mudar automaticamente e essa referência aqui vai acompanhar mudando automaticamente também. Aqui eu tenho outro gráfico, vou reduzir aqui ele, vou baixar um pouquinho aqui. Do mesmo jeito, eu tenho que colocar aqui em nenhum, vou aqui e boto em centralizado. Aqui em cima deixo um espaço antes, vou baixar aqui para debaixo do parágrafo, pronto. Aqui eu deixo um espaço antes, um espaço depois, que já está aqui. Clico na minha figura, venho aqui em inserir legenda, coloco o nome da legenda, vou colocar aqui gráfico de exemplo. Seleciono a minha categoria, vou deixar aqui na categoria de figura mesmo. A numeração arábica, o separador, espaço, tracinho, espaço, a posição é em cima, vou apertar OK. Clico fora, clico dentro, aperto Enter, coloco aqui a minha fonte, tudo bem? A fonte sempre alinhada à esquerda e também posso deixar tanto em tamanho 12 como tamanho 10 é permitido, então sempre coloco o tamanho 10. Aqui vou fazer a mesma coisa, vou reduzir aqui um pouquinho para poder encaixar melhor. Deixa um espaço aqui acima, um espaço aqui abaixo, como já está. Clica nela, coloca aqui disposição em nenhum, alinha ao centro, clica com o direito, inserir legenda, coloca o nome da sua legenda, vou colocar aqui prato brasileiro. Na categoria aqui eu vou deixar em figura mesmo, a numeração arábica, o separador, como você já sabe, espaço, tracinho, espaço. A posição é em cima, aperta em OK. Clica fora, clica dentro aqui, aperta Enter.
a linha na esquerda, coloca a sua fonte. E aí você define a fonte com o tamanho 10, se você preferir, porque é permitido e eu gosto de fazer assim. Se não, deixa 12 mesmo. Agora aqui para tabelas. Bom, se você assistiu às primeiras aulas, você já sabe que tabelas acadêmicas para números é diferente, tabela é uma coisa, quadro é outra. Quando é que eu sei quando é tabela, quando é quadro? Tabela é quando a principal informação que você vai transmitir são números, quadro é quando a informação que você vai transmitir são palavras, frases ou qualquer outra coisa do tipo. Então, aqui está errado. Vamos começar ajeitando essa tabelinha aqui, tudo bem? Vou selecionar minha tabela inteira. Vou aqui em propriedades da tabela, ou se eu não quiser ir em propriedades, também tem esse atalho aqui, ó, eu clico em bordas, coloco em nenhuma, pronto. Aqui na primeira linha, eu vou selecionar essa linha inteira, vou colocar aqui ela em negrito, vou centralizar horizontalmente. Aqui embaixo, eu vou centralizar verticalmente. Vou aqui em propriedades da tabela, pode ser no menuzinho aqui de baixo. Caso você não ache, pode vir aqui em cima, em tabela, vem em propriedades. Aqui na parte de bordas, eu vou marcar a borda superior e a borda inferior. O estilo é uma linha contínua, a cor é preta e a largura você coloca fina, 0,75, tudo bem? Ou então você pode botar personalizada e se colocar personalizada, você vai colocar de 1 ponto. Aperta em OK. Pronto. Perceba que o cabeçalho da minha tabela ele tem que ser negrito com uma linha superior e uma linha inferior. Aqui embaixo, no final da tabela, vou selecionar a última linha. Vou vir aqui de novo em propriedades da tabela. Dessa vez eu vou habilitar somente aqui. Como é uma linha de total, eu vou habilitar a linha de baixo e a linha de cima. Aqui eu vou colocar a fina 0,75, ou você coloca 0,75 ou 1. Eu já vou colocar aqui a 0,75 porque já tem aqui, é mais fácil. Terminou, aperta em OK. E do mesmo jeito, bota em negrito. O que é que acontece? Se no final da sua tabela tiver uma linha de total, aí nesse caso, a última linha, a do total, ela deve ser negrito, com uma linha em cima e outra linha embaixo. Se fosse somente outra informação numérica, ou seja, se não fosse um total, você deixaria sem o negrito, tudo bem, em estilo regular, não é o caso aqui, e deixaria também somente a última linha aqui de baixo, essa de cima você não colocaria. Como tem total, tem as duas linhas e ainda é negrito. Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora é selecionar todo esse texto, só a parte aqui, texto não, os números, só a parte dos números. A gente vai alinhar à direita, porque a ABNT diz que todos os números devem ser alinhados à direita. E depois a gente vai configurar como número. Como é que eu faço isso? Deixo aqui selecionado, venho em tabela, formato numérico. Tudo bem? Aqui vai abrir essa janelinha com várias categorias. Eu venho aqui em número, pode ter porcentagem também, em moeda e por aí vai. Eu vou colocar aqui em número e vou selecionar aqui a opção que eu quero, se é número com decimal, número sem decimal. Nesse caso eu quero números sem o decimal e com o separador de milhares aqui, tudo bem? Deixei marcado aqui, coloco em OK. Pronto, aqui ele já configurou e essa tabela já está quase OK. Agora falta a gente ajustar o tamanho dela. Eu posso selecionar aqui toda a tabela, venho aqui em tabela, tamanho, e aqui tem algumas opções que vai acontecer que, dependendo da opção que eu clicar, o formato da tabela ele vai ficar um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu colocar aqui em largura ideal da tabela, pode ver que ele deu uma mexida aqui, já ficou mais ou menos arrumadinho em relação ao que era, olha como ficou. Se você tiver gostado dela sim, beleza, mas você pode estar testando outras opções, como por exemplo, vou selecionar tudo, vou vir aqui em tabela, tamanho, vou colocar aqui largura mínima da coluna, pode ver que ela ficou bem pequena, e agora eu vou deixar ela assim mesmo, largura mínima. Vou selecionar só a tabela, não seleciona toda dessa forma aqui, somente clica no meio da tabela, tudo bem. Com o cursor do mouse piscando aqui dentro da tabela, você vem aqui em propriedades da tabela. Aqui em tabela, você vai vir aqui em alinhamento e vai colocar em centralizado. Aperta em OK. Pronto, a tabela está aqui. Agora o que é que está faltando? Essa legenda que está aqui fora, eu vou apagar ela. Pronto. O espaço a gente deixa uma linha após, deixa uma linha antes e após assim.
E agora a gente vai selecionar a tabela e vai colocar a legenda dela. Então aqui você clica na tabela, não precisa selecionar, basta clicar dentro da tabela. Aqui embaixo tem o íconezinho de inserir legenda. Se você tiver achado, beleza. Se não achou, você pode ver aqui em cima no menu inserir e procurar aqui por legenda. Tudo bem? Tá aqui, legenda. Clica aqui, coloca a legenda da sua tabelinha, escolhe a categoria, se é tabela. Se for outra categoria, você pode simplesmente apagar o nome e escrever. Nesse caso aqui eu vou deixar tabela mesmo. A numeração é arábica, o separador, você já sabe, espaço, traço, espaço. A posição é em cima e aperta um OK. Diferente da figura, preste atenção agora, diferente da figura, que você bastava clicar aqui fora, clicar dentro e apertar um Enter. Se eu fizer isso, pode ver, ele não desce lá para baixo. Então, a fonte da tabela eu tenho que configurar manualmente. Então, eu clico aqui na linha de baixo, vou dando espaços até ficar alinhado aqui com a minha tabela. Ficou alinhado, aí eu escrevo fonte, dou 2 pontos e escrevo o restante da fonte. Do mesmo jeito que eu faço sempre, vou reduzir aqui a fonte para o tamanho 10. Pronto, essa tabela está pronta. Descendo aqui para mais uma figura, eu vou reduzir o tamanho dessa figura. Do mesmo jeito, eu clico aqui em cima, boto em nenhum, venho aqui no alinhamento, boto em centralizado, deixo um espaço antes da figura, deixo um espaço depois que já está aqui, clico na figura, clico aqui com direito, boto em inserir legenda. A legenda eu vou colocar aqui, prato de carne com ovo. Pronto. Categoria vou deixar em figura mesmo. Numeração arábica, separador você já viu. Posição é sempre em cima. Aperta em OK. Quando é figura, você pode fazer aquele esquema. Clica fora, clica dentro, aperta Enter. Alinha aqui na esquerda, muda o tamanho da fonte para 10 e coloca a sua fonte aqui de baixo. Pronto, sempre com um espaço acima, um espaço abaixo. Outra coisa aqui que acontece, pode ver que essa tabela, ela está com uma linha aqui em cima e depois ela continua aqui de baixo. Isso é inadmissível em trabalho acadêmico ou TCC. Veja bem, as normas ABNT, elas só permitem que uma tabela ela seja quebrada, cortada entre uma página e outra, se ela tiver realmente muitas linhas e não couber de forma nenhuma dentro de uma só página, tudo bem? Só é aceitável sobre essa condição. Se uma tabela tem condições de caber inteira dentro de uma mesma página, você tem a obrigação de colocá-la dessa forma. Então, como é que eu vou fazer para tirar isso daqui que ela está quebrando? Eu clico na tabela, tudo bem? Não preciso selecionar, só clico em qualquer parte dela para abrir esse menu aqui de baixo. Vou aqui em propriedades da tabela, vou aqui em fluxo do texto, clico aqui nessa parte de permitir que a tabela seja dividida em páginas e colunas, eu vou desmarcar isso daqui. Terminou, clica em OK. Pode ver que ela já caiu aqui para a página de baixo e agora a gente já pode começar a trabalhar e formatar essa tabela aqui, tudo bem? Você pode ver que aqui do lado tem 3 colunas que não estão sendo usadas. Eu vou retirar essas colunas. Como é que eu faço? Eu seleciono elas 3. Nesse menu aqui de baixo tem esse ícone aqui, ele é bem intuitivo. Excluir as colunas selecionadas. Vou clicar, pronto, apaguei. Pode ver que essa linha aqui ela também não está sendo usada. Vou selecionar a linha, vou excluir ela também aqui de baixo, pronto. Agora pode ver que a tabela ela está muito feia porque as células aqui que precisavam ser mescladas, unidas uma com as outras, e elas estão separadas, então é isso que eu vou começar a fazer agora. Começando por esse lado aqui, eu vou selecionar essas 3 células. Com elas selecionadas aqui de baixo, eu vou nesse ícone aqui de mesclar células, clica aqui, juntou. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui, seleciona tudo, clica aqui em mesclar células. Aqui em cima eu vou selecionar essas, vou mesclar essas células. Aqui o 2018 com esse lateral eu vou mesclar também. O 2019 com essa lateral eu vou mesclar também. Feito isso, o meu cabeçalho, lembra como é que a gente faz? Seleciona tudo. O cabeçalho ele deve ser em negrito, centralizado horizontalmente, centralizado verticalmente. Pronto. Terminei aqui, eu vou selecionar toda a minha tabela, tudo bem? Vou aqui em bordas, no menu de bordas, vou remover todas as bordas. Feito isso, vou selecionar somente o cabeçalho aqui em cima. Vou aqui em propriedades da tabela, vou aqui em bordas, vou habilitar somente essas 3 linhas aqui, cima, meio e baixo. As laterais e o meio aqui na vertical não entram, somente as horizontais, tudo bem? Tabela não tem linha vertical, só tem linha horizontal. O estilo é contínuo, a cor é preto, a largura é a fina. Terminei, aperta em OK.
Pronto, o meu cabeçalho, ele já está aqui mais ou menos configurado. Agora eu vou aqui na última linha, veja que não tem uma linha de total, portanto eu não vou aplicar negrito. Então agora selecionei, vou aqui em propriedades, de novo aqui em bordas, dessa vez vou habilitar somente a última borda, a última bordazinha aqui de baixo. O estilo é contínuo, a cor é preto e a largura é fina. Aperto em OK. Pronto, terminei a minha tabela. Quase, falta a gente ajustar agora o tamanho dela. Então, lembra o que eu falei? Seleciona a tabela inteira e vai testando aquelas opções. Nesse caso, eu vou vir aqui em tabela, tamanho. Vou começar primeiro com a largura ideal para ver. Tá aí, largura ideal já deixou mais ou menos bonitinha ela. Mas essa parte aqui de unidade de medida, pode ver que ficou um espaço muito grande. Então, vou desfazer. Para desfazer, Ctrl Z, seleciono de novo a tabela, venho em formatar, venho em tabela, tamanho, vou colocar aqui largura mínima da coluna. Pronto. Agora eu acho que ficou melhor desse jeito aqui. Eu ainda posso tentar mudar mais uma vez. Tabela, tamanho, largura ideal da coluna. Pronto, não mudou em nada. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha tabela, não precisa selecionar ela toda, só clica aqui em algum canto. Vem aqui nas propriedades da tabela. Aqui em tabela, você vai colocar em centralizado e vai apertar um Enter. Aqui embaixo, você vai dar um espaço para a sua tabela, tudo bem? Clica na tabela, em qualquer canto dela, não precisa você selecionar ela toda. Aqui embaixo em inserir legenda, você clica, coloca a legenda aqui da sua tabela. Vou colocar aqui, preços dos alimentos. A categoria eu vou deixar em tabela, você pode criar outra se quiser. A numeração é arábica, o separador espaço, traço, espaço. A posição é em cima, aperta em OK. Tá aqui. De novo, como é tabela, não tem aquele esqueminha de clica fora, clica dentro, aqui você vai ter que alinhar manualmente. Então, vou apertando espaços aqui até chegar debaixo da minha tabela. Vou configurar aqui a letra como tamanho 10 e vou colocar aqui a fonte da minha tabela. Se tivesse sido uma tabela elaborada por você mesmo, você coloca na fonte elaborada pelo autor. Descendo aqui, a gente tem outra tabelinha também de formato numérico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar ela toda e apagar todas as bordas. Pronto. Essa primeira linha aqui de cima, eu vou colocar aqui em negrito, vou centralizar. Vou vir agora em propriedades da tabela, vou adicionar somente as bordas superior e inferior. O estilo é contínuo, a cor é preto, a largura é fina. Vou apertar aqui em OK. Pronto. Terminei, vou vir aqui na última linha, vou selecionar a última linha inteira, vou vir em propriedades. Dessa vez eu marco somente aqui nas bordas a última. Do mesmo jeito, vou colocar aqui em fina, aperta em OK. Terminou? Não. Aqui são números, eu tenho que formatar como número. Vou alinhar todos aqui à direita, vou vir aqui em tabela, formato numérico. Do mesmo jeito, vou vir aqui em número e vou colocar aqui com separador e milhar. Apertar em OK. Pronto. Minha tabelinha está formatada? Quase. Falta ajustar o quê? A largura dela. Vou selecionar ela toda. Vou vir aqui em tabela, tamanho. Vou colocar aqui largura mínima da coluna. Perfeito. Agora, eu não preciso selecionar ela toda. Simplesmente clico no meio. Vou aqui em propriedades da tabela. Venho aqui em tabela, boto em centralizado e aperto OK. Terminou? Como sempre, ainda não. Essa tabela, essa legenda aqui eu vou apagar. Pronto, deixa um espaço antes da tabela, coloca um espaço após a tabela, clica no centro da tabela, vem aqui embaixo em inserir legenda, bota a sua legenda, categoria que você quiser, a numeração é sempre arábica, o separador você já sabe, a posição é em cima, aperta em OK. Do mesmo jeito, como não é figura, eu tenho que ir manualmente, então a linha aqui debaixo da tabela, do mesmo jeito vou colocar aqui fonte tamanho 10, escrever aqui a minha fonte dessa tabelinha. Pronto. Essa figura aqui eu vou pular, porque já mostrei demais como é que faz isso. Essa daqui também vou só mudar para cá. Pronto, não vou colocar a legenda ainda, você já viu como é que faz isso. Esse daqui não é tabela, esse daqui é um quadro. Então, como é que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui todo ele, tá bom? A parte de cima aqui do cabeçalho eu vou colocar em negrito, vou colocar centralizado. Vou centralizar também assim, pronto. Todo o resto eu deixo normal. E agora, como ele é um quadro, lembre-se, a informação passada aqui, a informação principal, não são mais números, são textos e frases e coisas assim do tipo. Então, você tem que preservar todas as bordas aqui. A única coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou selecionar ela toda, vem em tabela, tamanho, largura mínima da coluna.
Pronto. Agora eu clico aqui no meio, venho em propriedades da tabela, venho em tabela, coloco centralizado, ok. Pronto, já tem uma margem de uma linha aqui para baixo. Clico aqui na tabela, no meio, venho em inserir legenda, colocar aqui como normas ABNT, pronto. A categoria aqui vou deixar em tabela, lá arábico, separador, você já sabe, a posição em cima, aperto em OK, tá aqui a legenda. Agora de novo, venho aqui dando espaço até ficar alinhado com a minha tabela. O tamanho da fonte eu vou deixar em 10. Escrever aqui a fonte da minha tabela, no caso aqui do meu quadro. Cheguei aqui no final, na parte de referências, eu vou clicar aqui na referências, tudo bem, não precisa nem selecionar, basta clicar em cima de referências. Aqui do lado eu vou procurar aqui na parte de título, vou colocar aqui o meu ABNT título 1, pronto. Ficou aqui a minha referência. Essa parte das referências eu vou fazer um vídeo separado somente falando sobre isso, porque tem muita coisa para se falar sobre referências. Por enquanto, vamos ver como é que a gente faz para colocar um sumário automático e listas automáticas. Então, vou subir aqui para cima. Aqui está a nossa capa, aqui está a nossa folha de rosto, e abaixo da folha de rosto eu vou descer, porque o que é que acontece? Eu quero ABNT índice, eu quero páginas de ABNT índice. Então, como essa página aqui já é ABNT corpo de texto, eu tenho que vir aqui para cima, aqui depois do 2023 eu aperto Enter, pronto, ele criou mais uma página embaixo com o tipo ABNT índice. E agora a gente vai formatar o nosso sumário automático, tudo bem? Nesse caso aqui, a gente vai começar com as listas de figuras e gráficos. Veja, o sumário, ele é a última coisa que a gente vai adicionar. Então, para adicionar uma lista, como é que eu faço? Venho aqui na minha página, deixo aqui piscando o cursor, venho aqui em inserir. Lá embaixo tem aqui sumários e índices. Aí eu clico aqui na opção de sumário, índice ou bibliografia. Aqui em título, eu vou colocar como figuras. Aqui o tipo eu deixo como índice de figuras. A categoria aqui eu vou deixar como figura mesmo. E vou apertar em OK. Pronto, ele adicionou aqui. Tá pronto? Ainda não. O que é que falta aqui? Configurar aqui as nossas listas, tá bom? Clica aqui no título da sua lista, vem em estilos, editar estilo. Aqui em fonte você vai colocar Times New Roman ou Arial ou a que estiver usando. Aqui o estilo deixa negrito, o tamanho você vai deixar em 12. Aqui em alinhamento você vai colocar em centro. Em recuo e espaçamento você deixa tudo zero. Acima do parágrafo é zero, embaixo do parágrafo você deixa 1,5. Aqui em efeitos da fonte você vai vir em efeitos e vai colocar em maiúsculas. Aperta em OK, pronto. Agora a gente tem que configurar aqui o restante da nossa lista. Então agora aqui configurando a lista, a gente clica aqui em cima, vem em estilos, editar estilo. Aqui em recuos e espaçamentos você deixa tudo zero e o entre linhas você deixa de 1,5. A fonte você deixa Times New Roman ou Arial ou a que estiver usando. O estilo você deixa regular e o tamanho 12. Aperta em OK. Pronto. A nossa lista de figura aqui já está criada, mas tem mais um porém. A lista, toda ela deve ficar no começo da página, tudo bem? Então, o que é que a gente pode estar fazendo? Tanto pode estar adicionando uma quebra de página manual, como você pode simplesmente clicar aqui em figuras, tá bom? Aqui no título, vem em estilo, editar estilo, vem na opção de fluxo do texto, aqui em quebras você bota em inserir página antes e deixa e aperta em OK, pronto. Tá aqui uma quebra de página adicionada. Agora a gente pode voltar aqui para a página depois da nossa lista de figuras. Vou apertar aqui um Enter. Não precisa descer muito, tudo bem, aqui já dá. Vou aqui em inserir de novo. Aí vem o sumário, índice e tudo mais. Venho em sumário. Aqui o título eu vou colocar como tabelas. O tipo eu vou colocar aqui índice de tabelas. A categoria eu vou deixar tabela mesmo. Vou apertar aqui em OK. Falta configurar, então aqui em tabelas, aqui no título, eu vou clicar aqui e deixar selecionado, venho em estilos, editar estilo. Aqui em recuo e espaçamento, deixo tudo zero, pronto. Embaixo eu deixo 1,5. Aqui em, ficou? Ficou. Aqui em fonte eu vou deixar Times New Roman ou Arial. O estilo é negrito, o tamanho é 12. O alinhamento é centro, centralizado. E aqui em fluxo de texto eu vou vir em quebras e habilitar o inserir quebra. Tudo bem aqui é para inserir, tipo página, posição antes. Apertar em OK. Pronto, ele já separou aqui figuras em um lado, tabelas em outro. Ah, esqueci de mais uma coisa. Faltou colocar como maiúsculo, então vem de novo, estilos, editar estilo, efeitos da fonte,
efeito de caixa, coloca maiúsculo, aperta OK. Pronto. Agora clica aqui em qualquer um dos itens das tabelas, vem em estilo, editar estilo. A fonte você coloca como Times New Roman ou Arial, estilo regular, tamanho 12. Aqui você vem em recuo e espaçamento, deixa tudo zero e o entre linhas você deixa como 1,5. Aperte em OK. Pronto. E aqui você adicionou a sua lista de tabelas e a sua lista de figuras, tudo bem? Já completamente automático. Agora a gente vai colocar o nosso sumário. Depois da lista de tabelas aqui, posso descer algumas linhas, não precisa se preocupar com quantas. Venho aqui em inserir, sumário e índice ou bibliografia. Aqui eu deixo como sumário, tipo como sumário também, e aperto em OK. Pronto, o sumário está aqui. Clico aqui sobre o título do sumário, venho em estilos, editar estilo. Aqui em recuo e espaçamento eu deixo tudo zero, tudo bem? Abaixo eu deixo 1,5, desse jeito aqui. Em efeitos da fonte eu vou colocar como maiúsculas. Em fonte eu vou colocar como Times New Roman ou Arial, o estilo é negrito, o tamanho é 12. Em alinhamento eu vou deixar ao centro. Em fluxo do texto, aqui em quebras, eu vou habilitar inserir e vou apertar em OK. Perceba que já está quase pronto aqui, tudo bem? Não ficou pronto ainda porque esse nome, introdução, objetivo, subobjetivo e tudo mais, todos eles precisam estar alinhados. A numeração ela fica à esquerda e todos os títulos eles ficam alinhados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui no meu sumáriozinho, tudo bem? Clico aqui com o direito em cima do meu sumário, venho aqui em editar índice. Aqui na parte de entradas, eu vou clicar e aqui pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Vou clicar aqui de 1 por vez, começando pelo 1. Aqui onde tem esse ezinho, se eu deixar em cima, pode ver número do capítulo. E aqui no ezinho tem entrada. Eu vou clicar no meio, nessa caixinha branca, entre um e outro. Quando estiver piscando, eu clico aqui em parada de tabulação. Pronto, pode ver que ele adicionou um T. Estava o ezinho com o jogo da velha e o ezinho. Agora está o ezinho, o T e o ezinho aqui de novo, com o T no meio. Clico no T, que é a minha parada de tabulação. Aqui em posição da parada, eu vou colocar em 2. Feito isso, vem aqui para o 2, de novo clica entre os dois S, parada de tabulação, adicionou aqui o Tzinho, vem aqui e coloca 2. Faz isso no 3 também, entre os dois S, parada de tabulação, vem aqui, coloca 2. Vem para o 4, entre os dois S, parada de tabulação, vem aqui, coloca 2. E vai fazendo isso no 5 também, se tiver. Vem aqui entre os dois S, parada de tabulação, coloca 2. E assim você vai fazendo em quantos subníveis você tiver essa necessidade. Terminou, aperta em OK. Pronto. Quer terminar de ajustar? Clica com direito, bota em atualizar índice para ter certeza. E está aqui o nosso sumário completamente automático, já gerado aqui pelo LibreOffice para a gente, tudo bem? Seguindo todas as regras do padrão ABNT. Aqui do lado esquerdo, alinhado na esquerda, fica a numeração dos capítulos, tudo bem? Dos títulos. E aqui todos os títulos ficam alinhados. Bom, essa aula ela vai ficando por aqui. Como eu disse, a parte de referências eu vou fazer depois um vídeo separado falando só sobre referências, porque é uma parte um pouco mais complicada, muita gente se perde, então acredito que eu devo abordar com um pouco mais de calma. Você deve estar se perguntando também se você vai precisar decorar e memorizar, né, todo esse passo a passo que a gente fez aqui durante essa videoaula. A resposta é boa para você aqui, não. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um arquivo do LibreOffice, tudo bem, já pré-configurado para poder você baixar, um arquivo de base ABNT, por assim dizer, para você poder baixar e já começar a criar o seu TCC, né, o seu trabalho acadêmico em cima dessa base, com todos esses estilos aqui já pré-configurados, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários assim que possível. Se eu tiver um tempo e souber como responder, eu vou estar fazendo outros vídeos depois respondendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de curtir, compartilha com os amigos, tudo bem? E até a próxima.